Prepare-se para uma jornada que desvendará um dos segredos mais profundos das Escrituras Sagradas. Hoje, vamos falar sobre as chaves do reino e entender o poder que reside nelas. Você já se perguntou o que significa essas chaves? Como elas foram usadas? E qual foi o seu propósito? Fique conosco até o final deste vídeo, pois prometo que você ficará surpreso com as respostas. O que são essas chaves do reino? Vamos observar diretamente nas Escrituras Sagradas. O relato está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19, que nos passa a dizer: "E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quando tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo quando tu desligares na terra, será desligado no céu." Vamos começar por desvendar o significado dessas chaves que Jesus mencionou, conforme a Bíblia nos ensina. Nós lemos em Mateus 16, 19, que Jesus disse: "E eu te darei", note, "te darei as chaves do reino dos céus." Mas o que isso realmente significa? Para começarmos a entender, observe o relato de Atos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: "Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações." Note agora, nós entrarmos no reino de Deus. Observou os detalhes da expressão entrar no reino de Deus? No decorrer do vídeo, vamos entender melhor esse termo. Agora, quero destacar algo essencial que você deve lembrar ao estudar as Escrituras Sagradas. O termo chave na Bíblia frequentemente simboliza autoridade e responsabilidade. Isso significa que aqueles que possuem as chaves têm o poder de tomar decisões importantes. Para ilustrar essa ideia, convido você a pausar este vídeo por um momento e ler na sua própria Bíblia, os versículos em Isaías capítulo 22, os versículos do 20 ao 22, e Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Essas passagens ajudarão a solidificar o entendimento sobre o significado das chaves na perspectiva bíblica. E essa compreensão será fundamental à medida que exploramos mais a fundo o tema das chaves do reino. Portanto, lembre-se desse conceito enquanto continuamos nossa jornada de aprendizado nas Escrituras Sagradas. Agora vamos analisar como essas chaves foram utilizadas lá no passado. É interessante notar que elas desempenham um papel importante, em 3 grupos diferentes ao longo da história. 3 grupos. Esses grupos representam momentos cruciais em que a autoridade das chaves do reino foi aplicada de maneira significativa. Vamos explorar cada um deles para entender melhor como essa autoridade foi exercida. Note a primeira chave. Essa chave ela foi usada pelos judeus e pessoas que se converteram ao judaísmo. O relato está no livro de Atos, capítulo 2, versículo do 38 ao 41, que diz: "Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar." E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa." Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. O apóstolo Pedro usou essa autoridade para abrir a porta do reino para os judeus,
e para aqueles que se converteram ao judaísmo. Logo após a morte de Jesus, ele incentivou uma multidão de judeus a reconhecer Jesus como o escolhido de Deus. E muitos aceitaram as suas palavras, conforme acabamos de ler no relato de Marcos, capítulo 2. Agora vamos para a segunda. Essa chave também foi usada pelos samaritanos. O relato de Atos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17, nos diz, observe: Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, e eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Observe que Pedro também usou essas chaves para abrir a porta aos samaritanos. Junto com o apóstolo João, ele orou para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, conforme acabamos de ler no relato de Atos, capítulo 8. Isso demonstra como Pedro estava determinado a compartilhar as boas novas do reino com diferentes grupos, independentemente de sua origem. Vamos agora ao terceiro grupo, que recebeu a oportunidade dessa chave. Terceiro, essa chave também foi usada para os gentios. Isso mesmo, para os gentios. O relato está no livro de Atos, capítulo 10, versículo do 30 ao 35. Depois nós vamos ler o 44 e 45 também. Observe o que a Bíblia diz. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aqueles que, em qualquer nação, o teme e faz justiça, é aceitável a ele. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra, e surpreenderam os seus que criam na circuncisão. E os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios haviam sido derramado o dom do Espírito Santo. E aqui está o ápice da revelação. Pedro usou chaves para abrir a porta do reino para os gentios, pessoas que não eram judeus. Note, as pessoas gentias eram pessoas que não eram judeus. O nosso Criador revelou a Pedro que até mesmo eles teriam a oportunidade de entrar no reino. Pedro pregou e ensinou os gentios, abrindo a porta para que recebessem o Espírito Santo, se tornassem cristãos e compartilhassem a esperança de serem futuros governantes do reino, conforme acabamos de ler no livro de Atos, capítulo 10. À medida que exploramos o significado e o uso das chaves do reino, vemos que essa autoridade concedida por Deus tinha o propósito de compartilhar a mensagem do reino com todos, independentemente da sua origem. É importante entender o significado de entrar no reino. Isso não se trata apenas de entrar em um lugar físico, mas de uma promessa extraordinária. Significa reinar com Jesus nos céus, compartilhando o governo celestial. A Bíblia nos diz que alguns serão abençoados a ponto de se sentarem em tronos e reinarem sobre toda a terra, conforme Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, e Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Imagine fazer parte desse governo celestial,
participando ativamente na administração do reino de Deus. Isso é o que significa entrar no reino. É uma esperança gloriosa que a Bíblia nos oferece. As chaves do reino representam a autoridade concedida para abrir a porta que nos leva ao reino de Deus. Isso não é extraordinário? Ter a capacidade de desbloquear o caminho para um reino celestial? Agora, vamos abordar alguns mitos comuns relacionados às chaves do reino. Um deles é a ideia de que Pedro tinha o poder de decidir quem poderia entrar no céu. No entanto, a verdade é que a Bíblia nos ensina que é Jesus Cristo, não Pedro, quem julgará os vivos e os mortos, conforme 2 Timóteo 4, 1 e 8 e o livro de João 5, 22. Pedro também reconheceu essa verdade ao afirmar que Jesus é o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos, conforme Atos 10, 34 e 42. Outro mito comum é que Pedro tinha o poder de decidir quando usar as chaves do reino. No entanto, ao analisarmos as palavras de Jesus em Mateus 16, 19, percebemos que isso não era o caso. Jesus disse: "O que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado dos céus." A forma original dos verbos em grego revela que Pedro estava simplesmente seguindo as decisões já tomadas nos céus, não o contrário. A Bíblia mostra que Pedro estava seguindo as instruções de Deus ao usar as chaves do reino. Um exemplo notável disso ocorreu quando ele usou a terceira chave aos gentios, conforme Atos capítulo 10. Portanto, conforme exploramos esses mitos relacionados às chaves do reino, compreendemos melhor a verdadeira natureza dessa autoridade e seu propósito divino. Antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. E se você gostou desse vídeo e encontrou informações valiosas, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares que possam se beneficiar com esse conhecimento bíblico. Comente abaixo sobre o que mais gostou desse vídeo e quais outros temas relacionados à Bíblia que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Gostaríamos de ouvir as suas sugestões. E se você está ansioso para continuar aprendendo, no final deste vídeo, prepare-se para clicar no próximo, pois será exibido a jornada de conhecimento. Ela não tem fim e estaremos aqui para te ajudar. E para aqueles que ficarem até o final deste vídeo, deixe aqui nos comentários com a seguinte frase: "Quero aprender mais." Queremos reconhecer o seu comprometimento com o aprendizado das Escrituras Sagradas. Agradeço por estar aqui conosco nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Continuaremos explorando os tesouros da Bíblia junto. Até o próximo vídeo.